Muito bem, minha gente, nós vamos voltando aqui para o estúdio agora para bater um papo gostoso com meu amigo Lincoln Lira no Falando de Tudo. Cadê você, Lincoln Lira? Estou por aqui. Muito bom dia a todos aí. Sempre uma alegria revê-lo, Jansen. Mas você hoje está bonito, hein? Tá indumentado aí, tá arrumado. Obrigado. Você vai ser homenageado em algum lugar? Vai receber alguma encomenda? Não, vou tirar foto. Já é para a campanha de 2024, não? Não. Que legal. Você sabe que eu amo olhar para a tua parede e ver esses instrumentos todos, né? Eu já coloco de propósito, né? Porque aí já dá aquela acalmada. Eu vejo como se eu fosse um burro olhando para o Palácio do Governo, porque eu sou frustrado, um músico frustrado. Eu adoraria saber tocar isso tudo, mas eu não tenho coordenação motora nem para tocar campainha. Você imagina para tocar instrumento. Você sabe que hoje é dia do baterista? Não sabia. Muito legal. Baterista tem uma piada bem legal para eles, né? Conta. Baterista é assim, quando você quer que um baterista fique em silêncio, você manda ele olhar para a pauta e tocar. Ele não consegue, né? É porque geralmente os bateras, eles são muito empíricos. Poucos são os que estudaram as cifras, as coisas, a partitura. Então, eu conheço partitura de bateria. Eu já vi tem bateria. partitura de batera. E aí, essa é uma brincadeira, né? Tipo, baterista não é músico. Quer que ele fique em silêncio, manda ele olhar para a pauta, para a partitura. Os bateristas que estão nos ouvindo vão mandar uma bomba para sua casa. Agora, existem bateristas clássicos, assim, importantes na nossa música que contrariam esse ditado, né? Tem um famoso, já falecido, chamado Cláudio Caribé, que ele tocou com o Stevie Wonder, tocou aqui com Gonzaguinha, com a Elis Regina, e ele deu palestras em Berkeley, e ficou muito famoso nos Estados Unidos, e ele ele estudou em Berkeley também, era um exímio batera, assim, de estar tocando batera e falar, pô, olha, esse instrumento tal tá desafinado e tal. Mas é uma exceção, assim. Isso é legal. Você sabe que meu neto já demonstra nuances de gosto por música desde os primeiros dias de vida, né? Muito legal isso. Por música, ele é ligadíssimo em música, ele gosta de ouvir, ele escolhe as músicas no celular, né? Muito legal. Ontem ele estava escolhendo as músicas e não quero essa. Aí botou Sozinho, do Peninha, cantado pelo Caetano, você imagina, né? Muito legal. E o Davizinho também gosta, ele canta, é bem afinado, assim, você percebe que a criança tem uma afinação, né? Porque afinação e ritmo, você não se ensina. Afinação e ritmo, a pessoa ou tem ou não tem. Isso é muito do ouvido, né, Lincoln? Isso é muito do ouvido, né? O ouvido, ele tem um automaticismo que ele afina, né? A harmonia tá num tom, aí você vai cantar, há um encaixe tonal do nosso cérebro na emissão de voz ou qualquer nota que você emita. Aí você afina. Tem gente que não escuta da mesma forma e não afina. Eu já acompanhei artistas, assim, e até famosos, que eles são semi-afinados, assim, são semitonados, desafinados, né? E tem uns que são atonais, cara. Atonal é pior. Porque o tom tá aqui e o cara canta aqui, vai junto, assim, ó, errado o tempo todo. Porque o semi-afinado, o semitonado, ele tenta alcançar e sai, sabe? É verdade. Agora, o atonal não, o atonal vai paralelo. É muito engraçado. Esse atonal é o famoso paralelo do ritmo, né? Paralelo do ritmo total. E a outra coisa é o ritmo. Esse time, assim, que a gente tem a pausa e onde acerta, essa coisa, é muito do nosso interior, né? Aí você vê o cara
tá numa igreja, num auditório, todo mundo junto, pá, aí o cara bate na pausa, né? Ele bate no tempo fraco. No tempo fraco, cara, o tempo todo, é muito engraçado. Até nisso, o meu neto já demonstra realmente uma tendência ótima à música, porque ele agora está apaixonado por bateria, né? Então ele pega o que ele faz de baqueta e aí o sofá vira toda a bateria, né? E ele imagina muito legal. Vai ser legal quando as panelas virarem tons, né? Já viraram, filho. Já viraram. Lógico que já viraram. O vovô vai ter que correr aqui para comprar uma bateria daquela Mirim para evitar que as coisas fiquem marcadas em casa de tanta bateria. As tampas das panelas viram pratos, né? Um negócio... Totalmente. Vira prato e tal, mas ele gosta muito de música. E hoje estão de parabéns os bateristas, que a despeito da fala inicial do Lincoln, são sim músicos e merecem. Não, é uma brincadeira, mas o batera, assim, é um instrumento muito legal e, assim, muito fundamental, né? Numa banda, numa orquestração, essa coisa rítmica. Você falou agora de orquestração, eu tenho visto ultimamente muita bateria em orquestra. É uma novidade, né? Para mim é uma novidade. Não era como isso, né? Alguns anos atrás. E agora, volta e meia, eu acho que a solução de fechar com acrílico a bateria dentro da estrutura, né? Tanto nas bandas como na orquestra, viabilizou a bateria na orquestra. A bateria ela tem um problema, assim, que ela é um instrumento que emite muito som. A bateria não tem volume, né? Você vai tocar guitarra, você vai lá no volume e diminui. Ou um violão elétrico, né? A bateria não tem volume no braço do baterista, né? Não tem. Não tem. Então... Mais baixo, não tem como. Não tem como. Às vezes a pegada do cara, quando o cara tem pegada, ele emite alto, né? Então esses acrílicos, eles dão uma diminuída. Não é nem o som que ele emite ali, né? Porque às vezes a bateria é microfonada, você controla o PA. O problema é o som que ela emite acusticamente naquele ambiente dos outros microfones. Né? Ela fica fechada, não reverbera. Exatamente. Então, por exemplo, você tem um microfone de voz muito sensível. O cara tá tocando do teu lado, além da tua voz, tá sobrando coisa que ele tá tocando ali. Além do microfone dele, tá sobrando aqui. Aí começa um problema de mixagem, entendeu? Aí para equalizar é uma maluquice. Eu sempre que eu vivo isso aqui com os meus equipamentos também, né? Volta e meia eu apanho aqui. Agora de manhã eu levei mais ou menos meia hora para equalizar meus microfones, porque a gente foi trocar aqui. Eu agora estou com um fone cibernético que eu recebi. Bonito, hein? Parece até um gamer. Tu é um gamer agora? Um gamer? Até você respirar, você respira aí, eu estou ouvindo aqui. E aí, para até equalizar isso tudo, né? Foi complicado. Você pode ver que o meu som do microfone está bem melhor também. Sim. Já faz parte dos novos equipamentos que eu estou colocando aos pouquinhos. Ainda não instalei tudo não, porque eu não entendo dessa barafunda, você sabe, né? Colocar essa geringonça aqui para mim é uma coisa muito empírica, né? Aí eu leio o manual, não entendo absolutamente nada, vou fazendo tentativa e erro. A sorte é que eu sou extremamente insistente e eu faço funcionar. Você é bom mesmo, porque se fosse eu, acho que eu não ia conseguir, não. Não, eu consegui, mas eu vou assim sofrendo, eu choro, né, eu desisto, volto, jogo tudo pro lado, vou almoçar, depois eu volto, começo de novo, durmo às 3 da manhã, mas a coisa funciona, está aqui funcionando e os ouvintes vão acompanhando. Então hoje a gente está com um equipamento um pouquinho melhor, vai ficar ainda melhor, vai ficar fantástico, se Deus quiser, em muito bom tempo. Bom, a gente começou já, porque eu tinha prometido, inclusive, para os meus ouvintes que eu ia dar a palhinha com você sobre o dia do baterista, mas eu preciso complementar uma informação que eu tinha dado aqui pela manhã, falando que hoje é aniversário do Juan Pablo Montoya. Lembra dele, da Fórmula 1? Lembro. É colombiano, né? Isso, o piloto colombiano foi o primeiro piloto colombiano a se destacar e a entrar na Fórmula 1. Ele fez aniversário hoje, ele se aposentou da Fórmula 1, mas ele está com 40 e poucos anos, 47 se não me engano, e agora está correndo pela Fórmula Indy. Né? Legal. Eu falei primeiro que eu não sabia onde é que ele estava, né? Mas com certeza
ele não estaria em casa de pijama, porque piloto, quando se aposenta, ele vai voar, né? Ele deixa de correr, ele salta do avião sem paraquedas, ele joga no mar para nadar 200 quilômetros. É muita adrenalina, né? O cara não consegue parar esse negócio, não. Não consegue. Não. Eu lembro que o Senna... É igual a música também é assim, você para de tocar assim profissionalmente, de uma forma muito efetiva, mas você não consegue se aposentar de tocar, de improvisar alguma coisa, de encostar no instrumento. Não tem como, cara. É difícil. Porque a pessoa tem esse costume, né? E ela leva esse costume para a vida, né? Eu falava que o Senna, eu lembro do Senna quando passava final de semana descansando em Angra, ele pegava o jet ski e ia voar na Baía de Mangaratiba, quer dizer, não tem jeito, o cara precisa viver com vento na cara, né? Velocidade. Que ele tem. Agora, deixa eu dar um pouco essa prosa que está muito boa, vamos para aquilo que não importa. Essa semana, na verdade, não sei se nem será de hoje ou de ontem, mas saiu no Globo, que o Henrique Meirelles, ele declarou apoio ao ex-presidente Lula agora durante a campanha, né? E já deu declarações de que para a solução do teto de gastos públicos, ele não vê outra opção senão acabar com todas as estatais e entrar com uma reforma administrativa pesada que reduza definitivamente as despesas com o pessoal e tudo mais, acabando praticamente com o funcionalismo público e tal. Uma declaração dessa não é bastante incoerente com aquilo que se diz na campanha, de que vai criar empregos, que vai recuperar as empresas estatais e tudo mais? Ou seja, quem está bravatando o candidato que diz que vai fazer essas coisas a despeito de um teto de gastos que o impede de fazer todo e qualquer compromisso de dívida para frente, porque ele não tem como pagar, ele não tem como gerar esses empregos que ele diz a canetada, ou o camarada que a reboque, ou a despeito, melhor dizendo, do que ele fala sempre, que o candidato fala sempre na campanha, diz que tem que botar tudo para fora, acabar com o serviço público, acabar com as empresas estatais para reduzir os tetos. Quem está bravatando, ou eles não entendem nada do que estão falando, ou é só o candidato que não sabe nem o que está dizendo, ou sabe, mas fala apenas para encantar. Eu acho que é um discurso de encantamento, assim, né? Usa a fala como uma forma de bravata mesmo, né? Para chamar uma certa polêmica. Porque ele foi ministro, né? Então, ele sabe a realidade que as coisas aqui no Brasil, primeiro que elas não são feitas assim, né? A estrutura institucional que a gente tem, eu estou falando no aspecto ruim e bom, né? Sim. No sentido institucional, as proteções que tem sobre esses estabelecimentos estatais é muito forte. Eu digo na Constituição, através da lei, essas coisas para serem mudadas são muito difíceis, né? É coisa de maioria do Congresso, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Primeiro tem esse aspecto que, de forma efetiva, isso não é assim. E outra, que ele é um cara, assim, é um economista de linha liberal, né? Mas ao mesmo tempo... E banqueiro. Não, e banqueiro, não tem como olhar diferente. Né? Banqueiro. Só que ele é um banqueiro que trabalhou no final do governo PT, no final do governo da Dilma e governo Temer. Então, até por quem o contratou assim, para ser ministro, trouxe para ser ministro, né? Não é essa linha de pensamento. Né? Porque a linha de pensamento daqueles que o trouxeram para dentro do governo é uma linha muito mais estatal do que de privatizar. Então, eu acho que assim, essa coisa de chamar atenção com um discurso que não tem fundamento, né? Aí chama atenção, cria uma polêmica, assim, tal. Eu acho que é muito mais isso, assim, do que alguma efetividade, né? Isso não tem efetividade nenhuma. Bem, quanto ao discurso dele do que deve ser feito, a gente percebe que realmente é chover no molhado, porque não se resolve nada desse jeito. Mas apenas é necessário olhar para o fato de que pode haver uma tendência no futuro, caso o Lula seja presidente,
de que haja uma ação nesse sentido, porque acho que não, acho que não, acho que não, acho que não, não é uma característica do PT, não é uma característica do PT, muito pelo contrário. Eles não voltaria a fazer parte? Acho que não, acho que não. Se voltar, é por isso que eu digo que é uma bravata. Se voltar, não vem com essa tendência. Não é uma tendência do PT. Não é mesmo. O PT, historicamente, é um partido ligado ao servidor público, né? Todos os sindicatos, toda a história do PT, ela é muito sindicalista, mas sindicalista muito no sentido estatal, do serviço público, né? Dos sindicatos estatais. E esses sindicatos são muito responsáveis por essa consolidação institucional das empresas do governo e tal. Então, não tem nenhum tipo de possibilidade. Nenhum tipo de possibilidade. Mas aí, a gente na outra ponta fica com problema. O que está sendo dito que vai ser feito em termos de solução mágica, né? De que vou fazer assim, vou fazer aquilo, vou dar mais tanto, vou aumentar mais tanto e coisa que vale, demonstra que ou não se tem noção do que são os níveis de gastos e compromissos e comprometimentos do orçamento que existem hoje, ou é mais um discurso também bravatado para encantar eleitor, porque... Sim, é um discurso bravatado para encantar eleitor, porque, na verdade, o PT, ele carrega isso, né? O Brasil, ele... assim, dos últimos anos, a gente percebe que o Brasil vem com um movimento de liberalismo mesmo, né? De um capitalismo um pouco mais efetivo nessa questão da estrutura do Estado nas empresas. Ele vem diminuindo. E isso talvez no eleitor seja um ponto ruim do PT. Então, quando ele faz esse tipo de discurso, é para o Lula se defender indiretamente e dizer, olha, tem até um economista que está ao nosso lado, que pensa em diminuir isso. É para abordar, é para absorver, para tentar conquistar um público que é o indeciso, que não votaria no PT, ou talvez não votaria no Bolsonaro, pela pessoa do Bolsonaro. Então, esse tipo de discurso é uma tentativa de cooptação desse voto indeciso ou dessa terceira via. Eu acho que é isso. Para tentar dizer, nós temos um equilíbrio de força de quem sabe mexer com despesas. Exatamente. Dinheiro de sucesso, sabe fazer dinheiro e tudo mais. Deve ser mais ou menos. Você tem razão. Mas em termos práticos, nós temos aí no Congresso tramitando a chamada PEC 32, que é uma PEC que trabalha a ideia da extinção efetiva das empresas estatais e redução drástica do funcionalismo público, transferindo inclusive para a iniciativa privada algumas funções, inclusive de fiscalização, de controle e gestão da coisa pública. Não lhe passa uma ideia um pouco assustadora que a gente desmonte completamente o Estado como é? Estou te perguntando isso. É uma ideia assustadora, mas eu digo a você, Jâncio, as coisas não são assim, não. Entendeu? Há muito, sem querer dar nenhum tipo de opinião sobre esse posicionamento, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: as coisas no Brasil, uma reforma tributária, a gente está mais de 20 anos para fazer, entendeu? E não se consegue as coisas assim, entendeu? As coisas não são assim. Um dos problemas da nação brasileira é que o Brasil está encravado num emaranhado de proteções constitucionais e de leis, que as coisas não mudam assim, não. Pode ser PEC 32, pode ser PEC 27, pode ser o que for. As coisas não mudam assim. Não mudam. Elas podem mudar de uma forma paulatina, talvez nem a nossa geração veja esse tipo de mudança. Eu não estou questionando a ideia da mudança. Concordo com você que é muito louco pegar tudo e tirar. Mas eu estou dizendo a você que não é assim. Nem para tirar um pouco se tira rápido. Não é tomara assim. Que não. Eu concordo. Não é. Você tem razão nisso. E, de certa forma, nesse aspecto,
me chama a atenção que a gente tenha uma vantagenzinha, né? Porque à medida que as coisas não são de uma hora para outra, também impede que loucos venham tomar decisões impensadas que depois vão dar dor de cabeça no futuro, né? Então, de certa forma, a gente tem uma vantagem, né? Sim. A gente tem uma vantagem de as coisas não acontecerem dessa forma. De qualquer maneira, eu penso que precisamos começar a traçar princípios de Estado e não mais viver em função do governo, né? Sim. Semana, numa pequena frase, cara, dita assim, en passant, no meio de uma notícia, me fez despertar para um princípio que nós perdemos no Brasil. Perdemos completamente. Quando falava-se, né, o repórter falava sobre as exéquias da Rainha Elizabeth, no que o rei Charles apertou a mão da primeira-ministra, o repórter narrou aquilo e disse: é o encontro do chefe de Estado com a chefe de governo. E aí, cara, eu enchi o coração de inveja profunda. Porque ali estava claro, né, e evidente que é isso que falta para o Brasil, por exemplo. Um chefe quem vai aplaudir é o nosso amigo Armando, defensor da monarquia. Defensor da monarquia. Eu entendo o que você está falando, também até sou em certa parte, mas eu não estou nem falando disso, que mesmo sem monarquia, o que nós não temos hoje é um Estado que exista a despeito do governo. Mas o fato é que na monarquia isso fica claro. Fica claro e fácil de funcionar. Fácil de funcionar. Mas, assim, se fosse uma família que não tivesse coração patriótico, nacionalista, de precaução e cuidado com a sociedade britânica, também não daria certo. Sim, então, claro. Mas eu entendo o que você fala. A preocupação em ter políticas perenes, a preocupação em ter um plano estratégico para a nação, independente do governo que ganhe, pensando no Estado, eu concordo com você. Mas acho assim, no modelo que a gente está encravado, que é um modelo assim, ele parece metade parlamentarista, metade presidencialista, e agora totalmente permeado por um judiciário que tem poder executivo e legislativo, é muito complicado. Está se dando esse poder, né? É muito complicado. Desse poder. Porque ele intervém sobre coisas que não está sobre a pauta do poder que ele está sentado, né? Então, assim, é muito... Esses nossos três poderes, né, que a gente estuda, que eles se entrelaçam, eles têm uma equidade, essa coisa está muito desproporcional no Brasil. Terrível. Então, eu acho que essa questão que você pensa muito, de uma maneira muito inteligente, da questão de uma política de Estado que vai acima da questão do governo, é muito complexa pela forma que a gente está estruturado, né? Muito complexo. É difícil acontecer dentro da estrutura que nós temos hoje. É difícil. Porque nós temos três poderes que brigam para ter hegemonia sobre os outros, né? É sempre um tentando ter mais força que o outro, é o que nós estamos vivendo hoje, né? No finalzinho do governo Temer, por exemplo, nós tínhamos o executivo sequestrado pelo legislativo, completamente sequestrado pelo legislativo, né? O Temer não conseguiu terminar o governo dele praticamente. De mãos atadas, colocado contra a parede, com risco de renúncia. E olha que é um cara de formação constitucionalista, né? Exatamente, forte. Um advogado constitucionalista forte. E ficou acuado e tal. O legislativo o sequestrou. Aí agora, com o Bolsonaro, o judiciário tomou o poder, no sentido de que ele manda fazer, que ele proíbe realizar, ele atua apenas como um julgador constitucional, mas ele agora dá ordens executivas. Né? Por exemplo, esses dias, eu não sei se a gente falou aqui, ou a gente comentou, outro dia eu vi o judiciário se pronunciando, estabelecendo uma negativa sobre o piso salarial da classe de enfermagem. Não, ele proibiu. Pois é. O que isso tem a ver com ele?
O que isso tem a ver com eles? O que isso tem a ver com eles? Porque, segundo a narrativa do ministro de Roberto, ele está preocupado com a falta de dinheiro capaz... Mas isso não cabe a ele. Isso não cabe a ele. Não cabe a ele, como fica claro que ele tentou bloquear um feito do executivo para não servir de bônus eleitoral. Sim. Está na cara que está havendo politização do judiciário. Politização do judiciário. O que não deveria haver, porque ele deveria se manter exatamente como o poder equânime, né? O poder capaz de resolver os problemas constitucionais existentes entre executivo e legislativo. Outro problema no aspecto desses poderes, no aspecto de uma análise democrática, é que o legislativo é eleito, o executivo é eleito, o judiciário não é. Isso é outro problema. Verdade. Ele não é eleito. Então, isso é uma dicotomia, isso é um equívoco da formação dos poderes, entendeu? Há um equívoco. Além disso, o Lincoln, ele abre o espaço para um tendenciamento da formação do Supremo. Porque se durante o governo de A ou B o Supremo pagar mais do que em outro governo, você vai ter a tendência ideológica de juízes advindos de um pensamento do governo que está aí, porque ele é indicado pelo presidente da República. Né? Quer dizer, é claro que um presidente da República, ao indicar alguém para o STF, não vai indicar ninguém que pense diferente dele. Né? Claro. Lógico, seria uma incoerência, né? Inevitável que isso aconteça. E aí, claro, no próprio movimento de alternância de poder, que é extremamente benéfico para um país, um presidente ou outro vai encontrar um Supremo completamente tendenciado a pensar diferente dele, porque foi colocado ali por outro governo, coisa que o valha. Acho que a gente realmente deveria ser repensado, a questão da formação do judiciário, não tem dúvida. Eu só não sei se o processo eleitoral como o nosso seria uma solução à medida que a população entende pouco de poder. Mas assim, eu acho que a população entende pouco até no voto, então deixa ela decidir. No jurídico é meio complicado, né? Eu só tenho medo disso. Né? Mas eu acho que por mais que seja limitador, pobre ou limitado, é melhor do que indicado. Pode ser. Até porque a própria lei, talvez você tenha razão, porque a própria lei de indicação não requer sequer que seja um juiz de carreira. Formação. Porque pode colocar ali pessoa de notório saber, portanto... Pode. Não tem... Inclusive, os tribunais de conta do Estado também têm o mesmo perfil, né? Você pode colocar ali uma pessoa que, por o notório saber ou de participação política prática, né? De cuidar das pessoas e tal, enfim, quer dizer, não existe nenhuma exigibilidade técnica, né? Muito profunda, coisa parecida. Tem razão, talvez seja essa uma solução. A verdade é que me deu essa inveja porque ali estava a demonstração clara de que, independente de quem seja o primeiro-ministro, o chefe de Estado dá a direção que a nação vai tomar, independente de quem está no governo. O máximo que se discute é o seguinte: como é que vamos para lá? O governo discute, né? Primeiro-ministro, parlamento, todo mundo discute. Como é que vamos naquela direção? Mas a direção e mantida pelo chefe de Estado. Ele é o guardião. É muito interessante, por exemplo... planejamento de nação, que nós não temos aqui. Não. É muito interessante quando você vê um filme como aquele filme do Churchill, que você vê na plena Segunda Guerra Mundial, ele despachando com a Rainha Elizabeth, né? Que, assim, ele é um cara elogiado historicamente, né? O que ele se posicionou e conseguiu manter a Inglaterra, Londres, no sentido da guerra contra o nazismo,
mas você, quando vê o filme, percebe a importância, mesmo nova, da rainha nessa visão, sabe? Porque, às vezes, o chefe de governo, ele está influenciado, sabe, por alguma tendência ou por emocionalmente, algum revanchismo, alguma coisa, Pressão sabe? de lobby, né? Pressão de lobby, coisa parecida. Exato. E aí, o chefe de Estado, ele tem uma visão mais perene, né? Ele tem uma visão mais holística, às vezes, fora da própria política, porque não está em xeque o cargo dele. Aí é muito interessante isso. Com reeleição. Realmente. É muito interessante, muito interessante. É diferente. Eu acho que nós precisaríamos repensar essa questão como nação. Sim. Para um futuro muito breve. Se a gente tem alguma intenção de futuro nesse país, de melhoria desse país, a gente tem que pensar em alguma coisa nesse sentido no futuro rápido, no futuro breve. Não pode deixar muito para frente, porque o que eu tenho visto é que as brigas de poder estão entrando num nível de atropelo e de emaranhado difícil de solucionar. Sim. Difícil de solucionar. Você imagina, às vezes as pessoas falam assim, poxa, por que você fala tanto assim, dessa forma? Parece que você não é otimista com o futuro. Não é questão de ser otimista, é questão de ser realista. Realista. Imagina agora, vamos partir para a ideia da reeleição do Bolsonaro, por exemplo. Nós já temos aí desenhado o que será o próprio nosso governo do Bolsonaro. Briga com o judiciário, guerra com o legislativo, força. Quer dizer, é briga de força o tempo todo. Esse emaranhado, essa briga, essa coisa arranhada. Uma dificuldade de governabilidade. Essa ameaça de impeachment e tudo mais. Se for o contrário, se o Lula ganhar, por exemplo, né, e entrar, nós teremos uma cooptação e uma aceitação exacerbada de tudo que for feito, ninguém defendendo determinadas ideias, as coisas vão se atropelar a reboque ou a despeito da outra parte que nele não votou. Quer dizer, de uma forma ou de outra, nós temos aí um futuro complicado pela frente. Seja um ou seja outro que vencer a eleição, a gente vai ter que ter uma atenção muito apurada de tudo que está acontecendo. Vamos ter que acompanhar muito de perto. Não vai dar para se alienar de nada, porque de uma forma ou de outra não entraremos em mar de almirante, em céu de brigadeiro. Temos aí tempestades prometidas para frente, seja um ou seja outro. Nós estamos com um problema de formação de Estado. Sim. E que o governo não vai resolver. Qualquer que seja o governo não vai resolver. E é isso que me preocupa. E é isso que a gente precisa começar a pensar como sociedade. Meu amigão, são 10h25, está na hora de deixar você em paz aí, para ir para o seu compromisso, pegar o Davidinho e a dona Michele e partir para a sua agenda. Quero te agradecer demais mais uma semana. Eu que agradeço. Obrigado aí. Companhia comigo, batendo papo sobre essas coisas. Hoje nós tivemos um conteúdo bastante interessante e mais tarde, você que está me ouvindo vai poder pegar esse conteúdo e rever no site da Rádio Link, do programa Link também pelo Facebook, tá bom? Um abraço.